Olá, cursistas! Eu espero que todos vocês estejam bem. Antes de iniciar nossa videoaula propriamente dita, eu quero mais uma vez parabenizar e agradecer vocês pelo afinco, pelo esforço que vocês tiveram essa semana na realização da nossa prova bimestral, tá? Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa com o desempenho de vocês, tá? E eu espero que vocês continuem com esse mesmo comprometimento no decorrer desse semestre, tá? Para que ao final todos vocês obtenham êxito, obtenham aprovação e consigam extrair o maior número de conhecimentos, né? Obtenham a maior aprendizagem possível, tanto com o material que é fornecido na plataforma, quanto com as videoaulas que nós estamos disponibilizando, tá? Então, nós vamos iniciar agora o estudo do módulo 1, né? Iniciar não, continuar, na verdade, eu até coloquei entre parênteses ali, a continuação do módulo 1 das nossas unidades desse módulo, tá? Muitos de vocês, né, já terminaram todas as atividades avaliativas desse módulo, mas para quem ainda não terminou, é uma boa oportunidade de rememorar esse conteúdo e ter uma maior aprendizagem desse módulo, tá? E para quem também para quem já fez as atividades do módulo 1, os conteúdos discutidos aqui são de primordial importância para o estudo da língua portuguesa, tá? E vão servir de subsídio para vocês em questões futuras também, né? Tanto em âmbito escolar quanto em acadêmico. Então, dentre os conteúdos que nós vamos verificar hoje, é a questão do discurso, da intertextualidade, frase, oração e período, tipos e gêneros textuais também, tá? Então, relembrando a aula passada, eu disse que para nós compreendermos a sintaxe, primeiro nós temos que entender o que é morfologia, né? Então, eu reapresentei, né, porque creio que muitos de vocês já haviam visto as classes de palavras da morfologia. Diz que a morfologia trata das palavras de forma isolada, que todas as palavras da nossa língua portuguesa, todas as palavras que nós enunciamos, né, todas as palavras que nós escrevemos, elas se adequam, elas se encaixam dentro de uma classe de palavras daquela. Né? Então, não tem nenhuma palavra que fique solta dentro da morfologia, tá? E diz também que cada língua tem as suas regras sintáticas e morfológicas, tá? Então, dentro é como se fosse uma escadinha. O primeiro degrau tá lá na morfologia e o segundo, que se inicia com o estudo da frase, oração e período, né, que está dentro da sintaxe, seria o nosso segundo degrau. Então, não tem como nós nos apressarmos e passarmos para o degrau adiante sem passarmos pelos degraus anteriores, né? Todos são importantes e é um construto. Então, um conhecimento vai se amparando no outro, tá? Então, por isso eu fiz o retrospecto na morfologia, passei pela sintaxe e hoje nós vamos começar com a frase, oração e período. Então, frase é todo enunciado linguístico que tem um sentido completo. Se eu chegar num lugar e disser silêncio, por exemplo, as pessoas, todo falante da língua portuguesa vai entender, eu não preciso dizer mais nada. Eu digo uma palavra só, um vocábulo só e sou entendida. Então, é um enunciado completo, né? E constituído apenas por um vocábulo, por apenas uma palavra. E é uma frase, né? Bom dia, silêncio. Bom dia, no caso, são duas palavras. Silêncio, uma só, e todas são frases. O que vai distinguir uma frase de uma oração? Aí a gente vai lá na morfologia. Por que é importante, né? A morfologia nesse estudo. A gente tem que conhecer o que é verbo para entender o que é oração. Então, o verbo é aquela palavra que indica ação. Então, se eu tenho um verbo numa frase, eu tenho uma oração, tá? Então, a oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, no primeiro exemplo aqui, não encontrei meus documentos. Qual que é o verbo? Tá até grifado aqui, né? O verbo é encontrar. Eu não encontrei meus documentos. Então, eu tenho uma oração, né? Um verbo que tá sozinho aí, formando uma oração. E o que é locução? Locução nada mais é do que dois verbos que caminham juntinhos aí, como se um servisse de muletinha para o outro. Um precisa do outro para ter sentido. Por exemplo, eles procurando por você. Essa construção, de acordo com a língua portuguesa, ela está inadequada. Ou se eu digo, eles estavam por você. Estavam o quê? Você vai me perguntar. Eles estavam o quê?
né? Então, um verbo auxiliando o outro a ter sentido, né? Um verbo auxilia o outro a formar esse sentido. Então, quando um verbo está do lado do outro, complementando o sentido do outro dentro de uma oração, eu tenho uma locução verbal, tá? Período simples e composto. O que é o período simples? Por exemplo, aí na primeira frase, ele fugiu de casa. Então, a oração ela se constitui em torno de um único verbo, que é o verbo fugir. Olha o segundo exemplo aí. Ele fugiu e se escondeu em outra casa. Então, aqui a gente tem um período composto, porque eu tenho duas partes que são independentes. Olha para você ver. Ele fugiu. Se eu digo só ele fugiu, você sabe que alguém fugiu, você compreende. Depois eu tenho uma outra parte, né, dessa frase. E se escondeu em outra casa, né? Então, eu tenho dois verbos aí que formam dois períodos diferentes, né? Um período composto. Ele fugiu e se escondeu em outra casa. Agora falando, como eu disse, eu vou ter de ser bem sucinta em relação ao nosso tempo, tipologia e gênero textual. Então, quando eu falo em tipologia, quando eu falo em tipo de texto, eu estou falando de uma estrutura bem engessada, bem caracterizada. Por exemplo, a tipologia dissertativa, a tipologia narrativa, né? Então, são moldes, digamos assim, são formas bem circunscritas, né? As quais os textos se encaixam. E quando eu falo em gênero textual, eu estou falando de suportes que são criados aí de maneira temporal e que respondem a certas demandas, a certas funções, são textos que vão responder a certas demandas e funções sociais muito específicas. Por exemplo, os gêneros, eles são praticamente infinitos, né? Nós temos a bula de remédio, nós temos a piada, nós temos a receita, nós temos o poema, nós temos o romance, enfim, são vários e eles respondem, eles servem como suporte para certas funções e para certas demandas sociais, né? Enquanto a tipologia ela está circunscrita mais a uma forma, né? A um molde, a uma estrutura. A palavra melhor seria estrutura, tá? E os gêneros eles bebem lá nas fontes da tipologia, né? Então, tem gêneros constituídos por até mais de uma tipologia, né? Isso é o que mais acontece, de um gênero ir beber lá nas fontes de algumas tipologias para se constituir. Então, dentre os gêneros, nós temos os gêneros literários, né? Que são, por exemplo, poemas, as fábulas, as crônicas, que não tem aquele compromisso com a informação, né? Com prestar uma informação, com a informatividade. E nós temos os gêneros não literários, que é o artigo de opinião, os resumos, as notícias, né? A questão jornalística é muito presente, é muito forte nesse tipo de gênero não literário, por exemplo, né? Então, os gêneros não literários, eles tendem à objetividade, né? E não à subjetividade, como no caso dos gêneros literários. E para terminar a nossa aula de hoje, eu vou deixar essa frase aqui para vocês, que diz assim: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, tá? Uma frase do Immanuel Kant. Eu quero agradecer vocês pela atenção, tá? E até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.